Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Bahia, com sua rica diversidade cultural e belezas naturais, continua a ser um dos destinos mais procurados do país. Pesquisa do Ministério do Turismo revela que mais de 9 milhões de visitantes devem circular pelo estado só agora, na alta estação de 2025. Além disso, a Bahia tem se destacado no crescimento do turismo, superando a média nacional com novos roteiros que devem impulsionar ainda mais o setor. No entanto, desafios como conectividade aérea, questões ligadas à infraestrutura ainda persistem. E para falar sobre o atual momento e perspectivas futuras do setor, a gente conversa agora com o secretário estadual de Turismo do Estado da Bahia. Um prazer recebê-lo, senhor Maurício Bacelar, conosco aqui. Seja bem-vindo. Jefferson, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando de uma atividade econômica com uma importância muito grande para um estado como a Bahia. Importância essa que se reflete na geração de emprego e na geração de renda para os baianos. Bons ventos têm soprado na direção do turismo, pelo menos de uns tempos para cá. São notícias cada vez mais promissoras, o que fazem com que esse setor venha se fortalecendo cada vez mais. Como é que o senhor define o atual momento do turismo na Bahia? Olha, Jefferson, nós vivemos hoje um momento bastante virtuoso na atividade turística, mas o governo do estado preparou a Bahia para esse momento. Nós tivemos uma pandemia que se encerrou em 2022. Durante a pandemia, o governo da Bahia, no turismo, preparou uma estratégia turística, que nós damos o nome de Estratégia Turística Bahia 4.0. Essa estratégia é baseada em dois pilares, o da inovação e o pilar da sustentabilidade. E na estratégia, nós trabalhamos 4 eixos: a biossegurança sanitária, capacitação e qualificação da mão de obra, obras de infraestrutura nas 13 zonas turísticas do estado e a promoção do destino Bahia com a captação de voos em âmbito regional, nacional e internacional. É este trabalho desenvolvido e liderado na Bahia pelo governo do estado que dá à Bahia, pela primeira vez na história, a liderança do turismo brasileiro. Recentemente foi anunciada uma ligação direta de Salvador com Paris. Como é que está essa questão da conectividade aérea? Hoje existe uma malha mais robusta ligando Salvador a outros destinos, mas ainda não se compara, obviamente, com Rio, São Paulo. Como é que está, o que está no radar de vocês no sentido de aumentar essa conectividade aérea? Veja bem, Jefferson, a atividade aérea, ela ainda sofre os efeitos da pandemia. As companhias aéreas encontram dificuldades na aquisição de aeronaves, elas têm dificuldades na aquisição de peças de reposição, bem como é uma atividade dolarizada. E os juros no mundo, no pós-pandemia, subiram, o que fez aumentar o custo das companhias. Nós aqui na Bahia, o governo tem um amplo trabalho também de captação de voos, baseado para voos regionais e nacionais na desoneração do ICMS do QAV, do combustível das aeronaves. A depender do número de voos e de assentos que a companhia ofereça aqui no estado, a gente vai desonerando o ICMS. O ICMS cheio do querosene de aviação é 20%. E hoje nenhuma companhia aérea na Bahia paga o ICMS cheio. Todas elas têm desoneração. E isso tem amenizado a dificuldade que o setor aéreo passa no mundo. Para as companhias aéreas internacionais, nós temos também um estímulo, um projeto de lei proposto pelo governo do estado, aprovado na Assembleia Legislativa, dar também um estímulo, um incentivo para que as empresas voem para o nosso estado. É por conta disso que hoje a Bahia está ligada diretamente a 3 capitais na Europa e ligadas também a 3 capitais aqui na América Latina. O voo que você falou de Salvador para Paris não é apenas ligar a cidade mais emblemática da América Latina, que é Salvador, com a cidade luz, Paris, na Europa.
é um voo muito maior. Esse voo nos liga a um hub internacional que a Air France tem no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, ligando este aeroporto a 187 destinos no mundo, destinos na Europa, na África e na Ásia. E a facilidade de acesso ao destino é um fator muito importante quando o turista decide para onde vai viajar. Os 3 destinos na Europa são Paris, Lisboa E Madrid. e Madrid. E aqui na América do Sul? Nós temos Buenos Aires, Santiago e Montevidéu. E Montevidéu também. A Bahia é, nessa autoestação, o estado do Nordeste que mais voos tem dos países da América Latina. Nós estamos recebendo no aeroporto de Salvador 19 voos semanais oriundos de Santiago, de Buenos Aires e de Montevidéu. Para Buenos Aires, para você ter uma ideia, nós temos 3 companhias aéreas voando para Buenos Aires. A Aerolíneas Argentina, a Sky e a Gol. E voamos também para os 2 aeroportos de Buenos Aires. Mas tem já algum avanço, alguma conversa que resulte numa perspectiva praticamente garantida de que a gente vai ter novos voos internacionais, novos destinos já ligando Salvador a outras regiões? Jefferson, é uma exigência das companhias aéreas de que essas negociações sejam mantidas em sigilo, por conta das questões que envolvem o setor, a dificuldade de aeronaves, por exemplo. Mas eu posso aqui adiantar, porque foi público e foi autorizado a publicação disso. Eu recebi aqui em Salvador, no ano passado, a vice-presidente da Ibéria. Ela veio ao Brasil especificamente para visitar a Bahia, conhecer os nossos atrativos e ter uma reunião aqui com a gente do governo do estado. Nós conversamos com eles. Eu estou indo agora para a Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, realizada em Madrid. Abre, inclusive, o ciclo mundial de feiras turísticas e lá eu vou ter uma segunda reunião com a direção da Ibéria nessa nova negociação de mais uma conexão com a Europa. Como conciliar esse crescimento do turismo com preservação ambiental, preservação cultural? Hoje, qualquer atividade que se fala tem que ser uma atividade sustentável, porque, enfim, é uma palavra de ordem. Como é que vocês estão abordando essa questão hoje? Olha, veja bem, quando eu falei da nossa estratégia turística, eu falei dela baseada em 2 pilares, inovação e sustentabilidade. Um destino para atrair o turista, ele precisa ser sustentável. E a Bahia é um destino sustentável. E aí eu lhe dou um exemplo. Nós temos empreendimentos hoteleiros em áreas muito sensíveis em relação ao meio ambiente. Por exemplo, aqui na Costa dos Coqueiros, no litoral norte do estado, nós temos empreendimentos turísticos em áreas muito sensíveis. E, veja bem, esses empreendimentos estão aí, Jefferson, há mais de 30 anos. E nós não temos nenhuma denúncia, nós não temos nenhuma anotação de que o meio ambiente foi atacado, de que o meio ambiente foi ferido por conta dos empreendimentos turísticos. E olhe outra coisa, a vantagem do turismo, o que ele traz de ganho social para a sociedade. Olhe as comunidades no entorno desses empreendimentos turísticos há 30 anos atrás, antes deles estarem implantados, e como estão essas comunidades hoje, como elas avançaram socialmente. Isso causado pelos empreendimentos turísticos. Nós temos na Bahia uma legislação moderna, mas bastante rigorosa na preservação do meio ambiente. E atrair novos empreendimentos turísticos faz parte desse propósito de vocês de querer fazer com que o setor cresça cada vez mais. Também tem algo já claro definido no radar de vocês, ou seja, novos empreendimentos que estão prestes a surgir aqui no estado? Nós temos em Baixio, aqui também na zona turística da Costa do Coqueiros, o maior investimento privado da América Latina, que é o Destino Baixio.
um empreendimento do Grupo Prima, um grupo espanhol, de 6 bilhões de reais. Eu agora, quando eu lhe disse, estou indo para a Fitur em Madrid e lá vou me reunir com outro grupo espanhol, desta vez o Invisa, que tem um empreendimento a ser implantado no município de Jandaíra, na praia de Costa Azul. Vamos lá iniciar as conversas, as negociações de liberação de licença ambiental, de acesso, porque o governo também, nesses empreendimentos, o governo entra com contrapartidas, oferecendo a infraestrutura para que ele possa ser implementado. É um empreendimento que nós vamos trazer para o nosso estado, bastante significativo também. Isso sem falar em outros empreendimentos instalados na Chapada Diamantina, na zona turística do Vale do São Francisco, em Juazeiro, como agora a ampliação da vinícola da Miolo, que está ampliando as suas salas de degustação para incrementar o fluxo turístico lá em Juazeiro. Parece que na região de Morro do Chapéu também, o setor vinícola, né? Tá pujante. Olhe, veja bem, Jefferson, para você ver o papel indutor do Estado na atividade turística. O governo da Bahia foi à região de Champagne, lá na França, e aí importou mudas de uvas lá com características da região de Champagne, na França, e trouxe essas plantas para a região da Chapada Diamantina. Distribuiu com alguns produtores, os produtores multiplicaram essas mudas de uva e hoje nós temos funcionando, recebendo visitas, aonde o turista tem a oportunidade de conhecer a cultura da uva, ver a transformação da uva em vinhos, vinhos inclusive com premiações nacionais e internacionais, com vinícolas em Morro do Chapéu e também em Mucugê, o que não deixa de ser uma das ações que nós desenvolvemos de fazer a diversificação da oferta turística da Bahia. Ou seja, são iniciativas que devem resultar em novos roteiros turísticos para além desses roteiros tradicionais, Salvador, Porto Seguro. O que mais a gente pode imaginar que pode surgir no estado como novo roteiro turístico? Olha, nós temos trabalhado a diversificação da oferta. A Bahia, por conta do patrimônio arquitetônico colonial, do patrimônio cultural, natural, histórico, nós trabalhamos 52 segmentos turísticos. Mas isso não nos deixou acomodado. Nós temos trabalhado a diversificação da oferta. O enoturismo na Chapada Diamantina é um deles. Outro, que vai de julho a novembro, o turismo de avistamento de baleias. Também o turismo de mergulho, não é? Nós afundamos, logo depois da pandemia, 2 navios e agora, entre janeiro e fevereiro, nós estamos afundando mais 2 navios aqui na Baía de Todos os Santos, que se transformam em arrecifes artificiais, atraem a vida marinha e aí se tornam atrativo para o turismo de mergulho. Nós temos trabalhado o turismo de avistamento de aves. A Bahia tem aves que são endêmicas, como a ararinha azul, a ararinha de Lear ou o lajedo dos beija-flor em Boa Nova, que tanto atraem turistas. Como é que a Secretaria do Turismo integra as comunidades locais com esse desenvolvimento do turismo no sentido de promover uma distribuição mais justa dos recursos, dos ganhos resultantes dessa atividade? O turismo é uma atividade, Jefferson, impressionante, porque os primeiros que ela emprega são os nativos. Esses são os primeiros. Cabe ao Estado, para que esses nativos sejam incorporados à cadeia produtiva do turismo, é a qualificação dessa mão de obra. E aí nós temos um amplo trabalho de capacitação de mão de obra, seja com a Universidade Federal da Bahia, onde nós temos um curso, onde estamos formando 200 tecnólogos em gestão de turismo, junto com a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Seja num trabalho com a SETRE, a Secretaria do Trabalho, quando também capacitamos mão de obra. Nós temos os próprios técnicos da secretaria que também capacitam trabalhadores,
O Senac é um parceiro. Por exemplo, nós estamos investindo 40 milhões de reais na reformulação e na recuperação da Feira de São Joaquim, aqui em Salvador. Em paralelo, nós contratamos o Senac e estamos lá desenvolvendo uma capacitação dos trabalhadores da Feira de São Joaquim para que eles possam também receber turistas. E temos uma plataforma digital, o Turisquale Bahia, aonde o trabalhador, no conforto do lar, na hora da folga do trabalho ou no seu deslocamento para o trabalho, através de uma plataforma digital, ele tem uma capacitação para o mercado de trabalho na área do turismo. A gente está falando muito aqui do turismo de lazer, que tem tudo a ver agora com essa época alta estação. Mas e o turismo de negócios? Terminada a alta estação, é o turismo de negócios que passa a ser o principal foco do setor, dessa atividade que o senhor, enfim, está à frente, mas eu quero saber detalhes. Daqui a pouquinho a gente faz esse intervalo e volta já já com o secretário estadual de turismo aqui da Bahia, Maurício Bacelar. É um instante só. Já estamos de volta, secretário Maurício Bacelar, secretário estadual do Turismo, conversando conosco. O turismo de negócios, qual é o peso dele nesse contexto de estimular o desenvolvimento turístico no estado? Agora, com o fim da alta estação, é uma preocupação a mais para vocês. É um trabalho que a gente desenvolve. E um estado, Jefferson, com as características que a Bahia tem, com a diversidade de segmentos, nós promovermos o turismo de negócios é a gente também estimular os outros segmentos, porque termina funcionando como uma vitrine. A pessoa vem para um determinado destino na Bahia, para um congresso, seja profissional, seja um congresso científico, mas ele conhece outros segmentos e faz com que ele retorne em outra oportunidade. No ano passado, nós atraímos aqui para a Bahia mais de 250 eventos, entre congressos, jornadas, encontros, que foram feitos aqui nas 13 zonas turísticas do estado. Se nós fizermos uma conta de mais de 250 eventos por 50 e poucas semanas do ano, são quase que 5 eventos por semana promovidos aqui. E a prova da força desse turismo de negócios é que no mês de setembro de 2024, a ABIH apontou, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, de que os hotéis aqui em Salvador estavam com uma taxa de ocupação durante a semana superior ao fim de semana. Isso é um sinal da força e desse trabalho que nós temos feito junto às entidades profissionais, junto às federações, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, atraindo eventos para o nosso estado. E espaços para abrigar esses eventos? O estado não tem mais um centro de convenções, aliás, o espaço que funcionava, o centro de convenções, ainda está para ser definido no que vai resultar. O que existe de iniciativa no sentido de ter novos espaços para a realização de eventos de grande porte, como, por exemplo, existia no antigo centro de convenções? Por exemplo, o ano passado nós fizemos aqui um encontro do CREA. Reunimos aqui 6.000 engenheiros. Agora, em 2025, nós atraímos para aqui um congresso de enfermeiros. Vamos receber aqui na Bahia algo em torno de 8.000 enfermeiros num congresso de enfermagem aqui no nosso estado. Tem o Centro de Convenções da Boca do Rio, mas também muitos hotéis têm espaços onde a gente pode fazer eventos que comportam esse tipo de atividade aqui no estado da Bahia. Além disso, nós temos um centro de convenções do governo do estado em Ilhéus, que também é bastante demandado, e o governador acabou de inaugurar o centro de convenções de Feira de Santana, aonde também nós vamos, a partir de 2025, atrair eventos. Ademais, o governo tem estudado a localização do novo Centro de Convenções de Salvador.
Um equipamento como um centro de convenções, Jefferson, é um equipamento indutor do desenvolvimento urbano. Ele não pode ser feito, não pode estar localizado em qualquer ponto da cidade para que ele não traga transtornos aos que estão no entorno, bem como também facilite o acesso. O governo tem estudado isso e eu posso lhe garantir, não é, de que nós estamos bastante avançados na definição desse espaço e que a gente possa ter um centro de convenções no tamanho e na proporção que a atividade turística da Bahia comporta. Já se especulou que esse centro seria construído na região do Bairro do Comércio ou na região do Parque de Exposições, ali próximo a Itapuã. Vai ser um desses lugares? Olha, aí o governador Jerônimo Rodrigues está reunindo os estudos dos técnicos de desenvolvimento urbano, está ouvindo nós lá da Secretaria do Turismo e aí você me perdoe, mas é ele que vai anunciar o local desse novo centro de convenções. E o espaço do antigo centro de convenções? Por que não também? Ele é visto como uma possibilidade também de ser reaproveitado? Veja bem, Jefferson, aquela região ali da Boca do Rio hoje é um vetor de crescimento habitacional da cidade de Salvador. No entorno do centro de convenções já existem uma dezena de empreendimentos imobiliários ali. Eu entendo que aquela área hoje é uma área de crescimento habitacional da cidade do Salvador, não cabendo um tipo de equipamento como é um centro de convenções, por exemplo. Até porque o que já existe hoje é bem próximo, né? Ali. E aí, veja bem, por exemplo, a rodoviária, eu era muito pequeno quando a rodoviária veio aonde ela está hoje. E já não suporta mais a rodoviária aqui. O governo do estado vai levar a rodoviária para Águas Claras, porque é um equipamento também indutor de crescimento urbano. Esse espaço onde funcionava o centro de convenções, que acabou, enfim, sofreu aquele problema todo, parte dele desabou, deve se transformar num espaço para empreendimentos imobiliários, então? Veja bem, o governo do estado tem autorização da Assembleia Legislativa para alienar aquele terreno. Aí vai caber ao comprador daquela área o destino que ele vai dar, bem como à prefeitura, que é quem controla o uso ou a ocupação do solo, que tipo de alvará ele vai dar para aquela área. Outras questões ligadas à infraestrutura. Infraestrutura que eu falo não só relacionadas ao turismo, mas vários setores da economia, me parece que isso é visto como um gargalo, não? Para escoamento de produtos, até para a própria atividade turística. O que mais está no radar de vocês para oferecer uma infraestrutura mais adequada para esse crescimento turístico esperado aqui no estado? Jefferson, a Bahia é um estado muito grande. Nós temos municípios que estão a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital. O governador Jerônimo Rodrigues tem investido muito na construção de aeródromos e de aeroportos por todo o estado. Um dos gargalos que nós temos é esse deslocamento interno no estado. Mas com esses investimentos em aeroportos, em aeródromos e o estabelecimento de linhas aéreas regionais, nós vamos trabalhar para criar na Bahia uma cultura do deslocamento aéreo. Qual é a grande pretensão? Hoje a gente ainda enfrenta a concorrência de Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive São Paulo como turismo de negócios, me parece é o grande polo desse setor. Espera-se ou tem-se a pretensão de fazer com que a Bahia seja o principal polo turístico do estado e do país? E qual é o caminho para se chegar a esse nível? Olha, Jefferson, pelo tamanho da economia de São Paulo, nós não temos como concorrer com o turismo de São Paulo, por conta do turismo de negócios que lá tem, por conta de São Paulo ser um verdadeiro imã de atração de voos. O Rio de Janeiro é quem mais retrata o Brasil no exterior, então tem uma movimentação turística internacional superior à da Bahia. Mas nos outros itens nós já estamos na frente. Segundo o próprio IBGE, a Bahia é o segundo estado do Brasil em atração de voos nacionais.
nós só perdemos para o estado de São Paulo. Estamos na frente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Já na despesa do turista nacional, o que o turista nacional gasta no destino que ele viaja, novamente, a Bahia é o segundo lugar do país. Nós só estamos atrás do estado de São Paulo. Estamos na frente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. No turismo internacional, nós somos o principal portão de entrada de turistas estrangeiros do norte e nordeste do país. 40% de todos os turistas internacionais que vêm para a nossa região vêm para a Bahia. Nós recebemos aqui quase que o dobro de turistas internacionais que o estado do Ceará recebe. Quando a gente vê a pesquisa do Ministério do Turismo, que você falou no início de nossa conversa, mostra que a Bahia é o estado número 1 do país em desejos de viagem. Quando nós olhamos as principais plataformas de vendas de viagens, novamente os destinos da Bahia, seja Chapada Diamantina, Itacaré, Porto Seguro, Salvador, aqui a Costa dos Coqueiros, sempre na liderança dos destinos nacionais. Com esses dados, Jefferson, eu posso tranquilamente aqui afirmar: a Bahia hoje é líder do turismo brasileiro. Pela primeira vez na história, nós alcançamos essa posição de destaque. E isso por conta das ações do governo do estado, por conta da liderança do governo da Bahia no setor do turismo, mas eu também aqui não posso deixar de enaltecer a participação dos outros atores do turismo que também têm uma influência nessa posição de destaque. O trade turístico, os empresários, a sociedade civil organizada e também os destinos da Bahia que têm contribuído para essa posição de destaque e esse desenvolvimento. Eu sei que o senhor já destacou como a capacitação da mão de obra como um dos pilares desse crescimento do turismo aqui no estado, mas qual setor que merece uma atenção maior para que essa capacitação seja mais eficaz? Olha, veja bem, o que é que eu tenho visto? Nós temos uma dificuldade de termos profissionais na atividade turística que falem outras línguas, além do português. Nós estamos mostrando que a Bahia hoje tem um destaque no turismo internacional. Então, eu entendo que nós precisamos trabalhar para que os profissionais que estão no turismo possam falar pelo menos mais uma língua, ou inglês, ou espanhol, ou francês. Isso, então, nós estamos olhando para isso. O ano de 2025 é o ano da capacitação dos trabalhadores do turismo na Bahia. Tudo isso para a gente melhorar a experiência do turista no nosso estado, para que ele tenha vontade de retornar. Para melhorar também a imagem do próprio país ou da Bahia em particular no exterior, porque claro, pela própria distância, às vezes dificuldade de contato com a nossa cultura, cria-se muitas vezes imagens equivocadas sobre a nossa realidade. Qual é o esforço que existe no sentido de transmitir uma imagem que de fato corresponda à nossa realidade e que a gente sabe não é também esse mar de rosas como a gente gostaria que fosse, não é? Jefferson, olha, veja bem, os 6 anos que antecederam este governo do presidente Lula, o Brasil teve um apagão na economia mundial, no cenário mundial. Nós nos retiramos, Jefferson, da discussão da formação do Mercosul. Ora, e com todo respeito aos outros países da América Latina, um bloco econômico na América Latina pode existir sem o Brasil? E nós nos retiramos dessa discussão. Teve também o maltrato que o Brasil teve com os povos originários, o desmonte que foi feito no nosso país nos órgãos de defesa ambiental. Mas com a chegada do presidente Lula, né, que foi aquele encontro do clima no Egito, antes mesmo de tomar posse, ir lá afirmar e garantir para o mundo de que o Brasil iria voltar a cuidar dos povos originários, a defender e a cuidar do nosso meio ambiente, o Brasil se miscuindo nas grandes questões mundiais. Um país como o Brasil, com a economia que nós temos, as dimensões que o Brasil tem,
o tamanho da nossa população, o Brasil não pode ficar fora das discussões mesmo de guerras que estejam distantes, essas questões mundiais, como nós temos na guerra da Ucrânia com a Rússia, ou a guerra na faixa de Gaza, e o Brasil tem se colocado nisso. Isso fez com que o Brasil voltasse à prateleira do turismo internacional. Eu falei aqui que estou indo para a Fitur. Ora, é uma das maiores feiras do mundo, é a que abre a temporada de feiras internacionais do mundo, e esse ano o Brasil será o país homenageado da Fitur. Nós vamos ter lá uma exposição muito grande da marca Brasil. Isso é o quê? É o reflexo do trabalho do presidente Lula. E o governador Jerônimo Rodrigues tem nos orientado para que a gente potencialize as políticas estaduais, que a gente esteja alinhado automaticamente com a política do governo federal. Eu tenho linha direta, Jefferson, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, como também com o ministro Celso Sabino. Eu falo com eles no celular, pelo WhatsApp, fim de semana, durante a noite, sempre tratando das questões do turismo e colocando a Bahia num patamar que a Bahia tem que ocupar no Brasil e no mundo. Para a gente encerrar, secretário, muitas dessas iniciativas que o senhor elencou aqui agora, por mais que demandam um tempo maior, ou seja, iniciativas com resultados a médio e longo prazo, o que o senhor espera, o que o senhor poderia citar para nós, olha, ao final desse atual governo Jerônimo, daqui a 2 anos, o que de novo teremos aqui no estado do ponto de vista de turismo? Olha, em relação ao turismo, eu posso garantir, a Bahia vai ter uma diversificação muito maior de segmentos turísticos que nós estamos trabalhando. Eu falei aqui em 52, ao fim do governo de Jerônimo Rodrigues, nós teremos mais de 60 segmentos turísticos que nós estamos trabalhando. Nós vamos ter uma mão de obra muito qualificada e preparada também na atividade turística. E vamos ter um estado com uma infraestrutura turística muito mais forte. Por exemplo, o Poço Azul, na Chapada Diamantina, é um dos principais pontos de atração turística da Chapada Diamantina. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou a estrada em dezembro do ano passado. Não tinha acesso, era uma estrada carroçável. Agora não, tem uma estrada confortável, asfaltada, uma plataforma de 8 metros de pista que dá conforto e segurança aos visitantes. Isso eu posso garantir aos baianos, como também de que o turismo vai aumentar mais ainda a sua participação na área social, gerando emprego, gerando renda cada vez mais, que é o que o governador nos cobra. Maurício, eu quero que o turismo cumpra o papel social, gere emprego, gere renda. Jefferson, nós perdemos na pandemia 19 mil postos de trabalho de carteira assinada na atividade turística. Até novembro do ano passado, porque não temos ainda os dados de dezembro, a Bahia já tinha gerado 35 mil postos de trabalho na atividade turística. Recuperamos os 19 mil e ganhamos mais 16 mil postos de trabalho. No ano de 2025, nós vamos dobrar esse número. Nós vamos chegar a mais de 38 mil baianos com carteira assinada, devidamente qualificado, trabalhando na atividade turística. Que bons ventos continuem soprando. A gente fica na torcida, certamente. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte nessa sua empreitada. Até uma próxima. Obrigado, Jefferson, por essa oportunidade de podermos falar dessa atividade econômica tão importante para a Bahia. Secretário Estadual de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, um abraço.